Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ezequiel do capítulo 1 ao capítulo 3. Fale o registro mais uma vez. Nesta sequência de mensagens de capa a capa, temos mensagens mais gerais sobre os livros dos profetas. Não estamos nos detendo muito tempo em cada profecia, pois isso seria já uma grande mensagem falar de cada uma das profecias. E a ideia aqui nesta sequência é dar algumas pistas para a leitura devocional, algumas dicas para o estudo de fato e incentivar principalmente a leitura da Bíblia. Claro que nós podemos sim ter algumas informações a mais a respeito de uma profecia ou outra, mas normalmente nós seguiremos com uma mensagem mais geral a respeito do livro como um todo e teremos também alguns comentários devocionais sobre a passagem do dia como um todo, fazendo como se fosse uma grande mensagem da passagem toda, no caso de hoje, do capítulo 1 até o capítulo 3. Isso vale muito mais, vale para todos os profetas, mas muito mais para Ezequiel e também para Daniel, que nós ainda vamos ler, permitindo o Senhor. Esses profetas anunciam as coisas com muitas visões, dão detalhes dessas visões. E geralmente eles são estudados numa sequência de estudos do gênero apocalíptico. As pessoas normalmente acham mais complicado por conta dessas visões, desses detalhes, dessas informações que são apresentadas. Logo, haveria sim muito o que dizer no caso de Ezequiel, mas se o Senhor assim nos permitir, ainda teremos mensagens para falar com mais detalhes a respeito de cada uma das profecias dos livros dos profetas. Ezequiel significa Deus fortalece. Ele é identificado como Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Está lá em Ezequiel no capítulo 1, versículo 3. Embora alguns até questionem essa identificação, alguns estudiosos acham que não é exatamente assim, ela parece realmente válida. A maioria concorda que ela faz sentido. E aí então Ezequiel era membro de uma família sacerdotal, assim como Jeremias era. E o seu ministério coincidiu brevemente com o de Jeremias. Jeremias em Judá e Ezequiel na Babilônia. Ele já tinha sido levado para a Babilônia. Ele foi um dos que foi levado naquelas... Porque a Babilônia não levou todo mundo de uma vez logo depois da queda. Houve pelo menos 3 vezes que a Babilônia foi até Judá, e na terceira então houve a queda de Jerusalém. E aí, dessas vezes que a Babilônia vai, há alguns deportados a cada vez até que acontece o ato final, que nós já lemos no livro de Jeremias, e permitindo o Senhor, veremos mais alguns detalhes também no livro de Ezequiel. O livro desse profeta, de Ezequiel, está dividido facilmente em 4 sessões. E esses seriam os temas principais de cada uma dessas sessões, claro, sempre com alguma informação a respeito de outras coisas, mas o tema principal de cada sessão seria, o seu chamado, do capítulo 1 ao capítulo 3, que é a porção da leitura do dia de hoje. Temos também o julgamento de Judá, do capítulo 4 ao capítulo 24, como segundo tema do livro de Ezequiel. Terceiro, o julgamento das nações pagãs, como um todo, do capítulo 25 ao capítulo 32. E o último tema, o quarto tema, as futuras bênçãos de acordo com a vontade do Senhor, seguindo essa direção do Senhor, o que o Senhor promete ao seu povo, do capítulo 33 ao capítulo 48. Então nós temos o chamado de Ezequiel, o julgamento de Judá, o julgamento das demais nações pagãs e as futuras bênçãos pelo acordo do Senhor com o seu povo. As 4 divisões principais do livro de Ezequiel. No meio do exílio, Ezequiel já estava em Babilônia, ele tem visões. Mesmo no meio da dificuldade, o Senhor se revela. Ainda não tinha acontecido a queda de Jerusalém, como eu comentei, nós já vimos em Jeremias, vamos ver
mais uma vez aqui no livro de Ezequiel, se assim o Senhor nos permitir. Mas ele já estava na Babilônia, foi, como eu disse há pouco, um dos deportados entre as vezes que a Babilônia foi até Judá, das 3 vezes pelo menos que Babilônia foi até Judá. Só na terceira realmente acontece a queda de Jerusalém. Nós esperamos situações ou momentos ideais para que o Senhor fale conosco. E Ezequiel nos mostra que o Senhor pode falar conosco no meio das coisas do dia a dia que nós vivemos. E até mesmo no meio do tempo da dificuldade e da dor. Ele foi chamado para anunciar, mas o Senhor o deixa mudo por um tempo. Era um sinal. Era como que um recado da parte do Senhor, e quando fosse o momento, Ezequiel falaria o que o Senhor tinha para anunciar através dele, por conta da revelação que recebeu do Senhor. Ele estava submisso à vontade do Senhor, e o Senhor abriria a boca dele no momento que tivesse que abrir, e a boca dele estava fechada quando era momento de permanecer calado. Ele confiava no Senhor. Ezequiel deposita realmente no Senhor a sua confiança. E nos mostra que o Senhor nos fortalece mesmo no meio das crises e das dificuldades. Nos coloca em pé, mais uma vez, para ouvirmos da sua voz e realizar a sua vontade. O seu chamado mostra a visão de um livro que o profeta teve que comer, teve que devorar. Nesse caso, era tanto a ideia de obedecer ao Senhor diante de qualquer coisa que o Senhor falasse, por mais estranho que pudesse parecer, comer um livro pode parecer bem estranho, mas o Senhor estava chamando o profeta a obedecer. Como também tem a demonstração de que o Senhor colocava na boca do profeta as palavras que deveriam ser anunciadas. É também possível discernir dessa situação envolvendo o devorar o livro, que o Senhor nos sustenta com a sua palavra, e que então nós temos a autoridade dada por Ele para anunciar o que Ele manda e o que Ele revela. Nesse exemplo, nós recebemos primeiro, nos alimentamos e depois, com autoridade, anunciamos o que o Senhor nos revelou. Ezequiel ia anunciar para rebeldes e não tinha a garantia de que seria ouvido em seu anúncio. Mais um chamado duro. O profeta é chamado para dizer a vontade do Senhor e já fica sabendo antes que pode ser que não ouçam. Podem ouvir, como podem não ouvir o que ele vier a anunciar. E isso não deve impedi-lo de anunciar. Ele deve falar, quer ouçam, quer não ouçam. Mas o texto deixa claro que quem capacita e fortalece é o Senhor, para que nós sigamos realizando a sua obra, mesmo que se levantem contra nós, diante do que nós estamos fazendo em nome do Senhor. Quando nós estamos fazendo a vontade dele, a vontade do Senhor, nós não temos a garantia de que não teremos problemas, mas sabemos que o Senhor está conosco sempre. O atalaia ficava em uma posição estratégica, numa torre mais alta, por exemplo, para ver antes que os outros alguma situação que estivesse acontecendo. E aí ele deveria anunciar, caso, por exemplo, um exército inimigo se aproximasse. Se ele visse alguma coisa estranha, ele tinha que anunciar para que as pessoas se preparassem para enfrentar aquela situação, caso viesse algum problema daquilo tudo. Se ele falhasse no anúncio, os problemas poderiam ser maiores. O Senhor deixa claro que Ezequiel é o atalaia, que vai ver antes as coisas, aquilo que o Senhor vai revelar para ele. E mais, se ele não anunciar, ele será culpado junto com quem comete o erro, que ele tem que denunciar. Se ele anunciar, pode ter ou não um acerto por parte daquele que ouviu aquilo que o Senhor anunciou através de Ezequiel. Mas aí o atalaia, Ezequiel, não será culpado junto. Temos que deixar claro o que o Senhor nos revela. As pessoas podem ou não aceitar a mensagem, mas nós temos que ter a certeza que nós anunciamos o que o Senhor nos revela. Quer de forma sobrenatural, através de sonhos ou visões, quer nos fazendo entender as coisas com base no que está acontecendo, porque o Senhor nos capacita, sim, a discernir melhor as coisas.
Não devemos anunciar o que nós queremos como se fosse a vontade do Senhor, mas não podemos deixar de lado o anúncio da vontade dele. É com vida no altar, buscando ao Senhor mesmo, que nós podemos seguir por esse caminho. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.